Fala pessoal, tudo bem? Prazer vê-los aqui mais uma vez. Vamos lá, aproveitando o que aconteceu com o nosso presidente, que foi um traumatismo crânioencefálico, vamos comentar um pouquinho sobre isso, tá? Quais são as consequências do TCE, tá? Do traumatismo crânioencefálico, tá? O que aconteceu com o nosso presidente Lula, ok? Então vamos lá. TCE é uma das principais causas de mortes no Brasil e é a principal causa de doação de órgãos. O que quer dizer? A pessoa tem um TCE, tem o quadro que a gente chama de morte encefálica e acaba fazendo depois a doação de órgãos. Então, o TCE é o responsável pela causa base ali de depois para a doação de órgãos, ok? Graças a Deus, a maior parte dos TCE são o que a gente chama de TCE leve, tá? Ele é classificado em TCE leve, moderado e grave, de acordo com uma escala que a gente chama de escala de Glasgow, tá? Ela foi criada na cidade de Glasgow, na Escócia, que fez o estudo de pacientes com TCE. E de acordo com a pontuação, nós vamos falar se ela é leve, se é moderada ou grave. Tá? A escala de coma de Glasgow, ela vê nível de consciência, tá? Ela ajuda bastante. Então, ela foi criada para TCE e a gente, nós médicos, no pronto-socorro principalmente, utilizamos ela para outras doenças também, mas o original foi para traumatismo crânioencefálico. Então, dependendo da pontuação do Glasgow, nós vamos classificar se é TCE leve, moderado ou grave, ok? O TCE leve, de acordo com onde vocês vão ver, tá, nos livros, por exemplo, no ATLS ele coloca de 15 a 14, a pontuação 14 e 15 a gente chama de leve, de 13 a 8 moderado, tá? Perdão, de 13 a 9, e menor ou igual a 8, de 8 a 3 é TCE grave. Escala varia de 3 a 15, ok? Não existe Glasgow menor que 3 e nem Glasgow maior que 15, é de 3 a 15. Ela avalia 3 pontos, abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Eu não vou entrar em detalhes aqui, que o vídeo não é para isso, ok? Mas aí são esses 3 pontos e a classificação é essa. TCE leve, 14 e 15. TCE moderado, de 9 a 13. TCE grave, de 3 a 8, ok? O moderado e o grave, muitos colegas, tá? A maioria, eu acho que não vão pecar aqui, tá? Por quê? Moderado, tá? Com Glasgow 13, eu certeza que eu vou deixar esse paciente em observação e vou pedir uma tomografia, com certeza, tá? E o grave, pior ainda, tá? O grave é o paciente que está com Glasgow menor que 8, então nós vamos já colocar uma via aérea definitiva, então vai ter que entubar o paciente e correr atrás de uma tomografia para ver o que está acontecendo ali no cérebro do paciente, ok? Tá? O problema maior é o TCE leve, que é esse que os colegas, nós médicos, acabamos, entre aspas, comendo bola, tá? Por quê? Às vezes a gente considera um TCE leve, manda para casa e o paciente piora depois de algumas horas, tá? Então, o ATLS ele dividiu em 3, grau 0, grau 1 e grau 3. Grau 0, grau 1 e grau 2, desculpem. É o TCE leve, ok? O grau 0 é aquele paciente que não tem nenhum fator de risco, então não tem menos que 2 anos de idade, não é idoso, não toma nenhuma medicação que afina o sangue, por exemplo. O trauma foi um trauma não de tanto impacto, o que eu quero dizer? Ele não foi ejetado do carro, ele não foi atropelado por um caminhão, por um carro, sei lá, caiu de um andaime, tá? Então, é um baixo impacto. A pessoa não teve perda de consciência, ela não teve amnésia antes e nem depois, tá? Então, é um quadro bem leve. O que eu posso fazer? Orientar o paciente e liberar, sem problema nenhum. Não preciso fazer tomografia, tá? O grau 1, eu já tenho alguma alteração, tá? O que eu quero dizer? Então, o paciente ele teve uma amnésia, menos de 30 minutos antes do trauma, ele não lembra o que aconteceu antes, ou um pouquinho depois também, ele não lembra. Ele tem menos que 2 anos de idade, ou mais que 60 anos, é um idoso, tá? Então aí a gente vai ter que tomar cuidado. Nesse caso, eu vou ter que deixar esse paciente em observação, tá? E posso pedir ou não uma tomografia. Se eu estiver num lugar de fácil acesso, eu pediria uma tomografia. Se eu estiver num lugar de difícil acesso, que vai demorar muito, deixa o paciente observando, tá? Se houve deterioração, alguma coisa, solicite o mais rápido possível a tomografia.
E o grau 2, que aí não, esse paciente já tem fator de risco, toma anticoagulante, o trauma foi mais forte, o impacto, então ele foi ejetado, ele caiu de um andaime, algo mais forte, ele teve uma amnésia maior que 30 minutos, então esse paciente já tem que fazer tomografia de qualquer maneira e deixá-lo em observação, tá bom? Isso é de suma importância. Quanto tempo? Pelo menos 24 horas, ok? Lá no pronto-socorro em observação. Ah, ele mora do lado do pronto-socorro, é fácil. Dá até, faça a tomografia, libera, mas orienta, alguém tem que estar junto. Piorou? Volta o mais rápido possível para o pronto-socorro, ok? Então, esses são o TCE, tá? A classificação que a gente vai usar. O leve, então essas três, o moderado e o grave, que não tenha dúvida, o moderado e grave tem que fazer a tomografia com certeza. O exame de escolha no pronto-socorro é tomografia, porque é rápido, fácil de ser feito e mais barato. Ressonância demora muito, não é qualquer lugar que tem, tá? Então, tomografia eu vejo muitos detalhes já, principalmente sangramento, que é isso que eu estou correndo atrás. Então, a sensibilidade de sangramento da tomografia é de 100%. Então, é um exame bacana para a gente usar na emergência no TCE, ok? E quais são as modalidades que tem dentro do TCE, tá? O que pode acontecer na minha cabeça? Então, entre eles, o hematoma extradural. Uma das características do hematoma extradural, que não acontece em todos os pacientes, se eu não me engano, em torno de 30% a 50%, eles têm um negócio que a gente chama de intervalo lúcido. O que é isso? O paciente tem a perda de consciência, ele chega no pronto-socorro completamente normal, um Glasgow 15, passa algumas horas, minutos, meia hora, 1 hora, e o paciente começa a ter queda do nível de consciência, tá? Ocorre porque eu tenho uma lesão nas artérias, na artéria meninge, e ela começa a dissecar a meninge. Então a meninge, o espaço extradural, ela está colado, tá, no osso. Então ali não é para ter nada. Quando começa a ter o sangramento, tá, dessa artéria, ela começa a dissecar e fazendo um quadro que a gente chama de meia-lua. Tá? Então na tomografia nós vamos ver uma formação em meia-lua. Tá? Todos os pacientes têm que ser operados? Não necessariamente. Se for muito grande, com certeza. Se for pequeno, ainda dá para observar e verificar como esse paciente vai ficar. Houve progressão? Provavelmente vai ser operado. E isso precisa de uma avaliação do neurocirurgião. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque é mais o papel do neurocirurgião. O outro é o hematoma subdural, que está abaixo da dura, tá? Que é o que aconteceu com o nosso presidente Lula. Ele estava fazendo a unha, ele cortando a unha lá, e ele teve uma queda e bateu, se eu não me engano, a região occipital no chão, no vaso sanitário, não lembro exatamente. E houve um sangramento no espaço subdural, tá? Então, houve sangue. Aí o que acontece? Ele começa a ter um afastamento da dura mater, empurrando ela para frente, da dura com a aracnoide, tá? Então, começa a ter sangue naquele espaço, tá bom? Aí é uma veia meninge que está babando ali, ela está sangrando naquele local e vai tendo o sangramento. Esse hematoma subdural, ele pode ser pequeno, não representar nada e a pessoa seguir o jogo. Aí depois de um tempo, por causa de alguma outra patologia, alguma outra coisa, eu faço o exame e vejo ali um hematoma subdural que a gente chama de crônico. Tenho que operar todo mundo? Não. Muitos idosos já têm um cérebro menor, então tem espaço na nossa cabeça para preencher ali, para ficar com sangue. E aquilo não vai ocasionar mal. O problema são as quedas frequentes. Se o paciente vai caindo, vai batendo, aquilo lá pode ir sangrando mais algumas vezes e aumentar esse hematoma. Aí comprimindo o cérebro, aí tem que ser operado, ok? É o que aconteceu com o Lula. Ele bateu a cabeça, provavelmente fez um hematoma ou não fez naquele momento, tá? Foi feita a tomografia, não foi visualizado nada e depois de algum tempo aquele sangue foi progredindo. Fez um hematoma subdural que a gente chama de crônico. Quando ele começou com a dor de cabeça, com mal-estar, ele foi levado lá no hospital, fez a tomografia e já viu esse aumento desse hematoma. E foi indicada a cirurgia para ele, tá? De drenagem. Drenou o sangue. E depois de alguns dias, eles fizeram de novo fizeram uma nova cirurgia para embolizar essas veias. Tem um trabalho muito interessante mostrando que se eu faço a embolização dessas veias meninges, eu diminuo a chance de 3 vezes, a chance diminui, né, 3 vezes de ressangramento. Então, por isso que foi realizado no presidente, para diminuir a chance dele ressangrar. Esse é o hematoma subdural. Okay? Ele é muito mais comum do que o extradural, que foi o primeiro que eu falei.
Esses são sangramentos nas meninges. Nós temos também lesões cerebrais, tá? Uma delas é a concussão. Quando eu bato, tá? Machuco o neurônio e tem um sangramento lá intraparenquimatoso, pequeno. Isso é a concussão. Eu tenho menos de 30 minutos de perda de consciência, tá? E às vezes nem ocorre. Às vezes eu tenho um negócio chamado contusão, que aí eu tenho um pouco maior de perda de consciência. E o mais grave ainda é a lesão axonal difusa. O que é a lesão axonal difusa? É quando o neurônio tem uma aceleração e desaceleração, então ele acaba quebrando a estrutura do axônio. Então a conexão aí ele faz uma quebra. Eu mato o neurônio. É um caso extremamente grave, a lesão axonal difusa. A maior parte desses pacientes já vai chegar no hospital com Glasgow menor que 8, então o TCE é grave. Eu faço a tomografia, eu não vejo sangramento, mas eu vejo um edema importante. Tá? E o prognóstico, infelizmente, é muito ruim. Por quê? É como estou aqui na estrada, a estrada tem conexão. De repente cai um monte de pedra, a estrada quebra. Ou tem um terremoto, a estrada quebra. Então, para eu formar a estrada de novo, vai demorar, é difícil. Às vezes eu não vou conseguir, vou ter que fazer outra estrada. Tá? Que é o que a gente chama de neuroplasticidade. E mesmo assim, dependendo da idade, vai ser mais difícil ter uma neuroplasticidade adequada. Dependendo do trauma, quando a lesão foi muito grave, entendeu? Então, é uma doença mais grave, a lesão axonal difusa. Tá? E o paciente vai chegar mais grave, ok? Espero que vocês tenham entendido. Por favor, tomem cuidado com o TCE. Então, vai andar de moto, usa capacete, vai no carro, coloca o cinto de segurança, é de suma importância. Vai andar de patins, skate, coloca um capacete, não custa nada, ok? Prevenir é o principal, porque TCE mata e mata muita gente. Um abraço e semana que vem eu vejo vocês. Até mais!